Se você é galo até morrer, deixa o like e se inscreve agora. Aqui é raça, aqui é tradição. O apito final soou em Belo Horizonte, enquanto a maioria dos 40 mil torcedores ainda tentava entender o que vira em campo. Cuca irrompia na coletiva com um olhar gelado e uma frase que ecoaria pelos corredores do Mineirão: "Não joga mais comigo." A declaração, pesada como um soco no estômago de quem acompanha o Atlético Mineiro, não apenas expôs o descontentamento do treinador, mas também acendeu um alerta sobre o ambiente interno do elenco após o vexame contra o Bucaramanga. Na partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana, o Atlético Mineiro bem que tentou esboçar reação depois de um primeiro tempo arrastado, mas viu o adversário colombiano controlar o ritmo e explorar falhas individuais. Foi justamente a atuação abaixo do exigido de um dos principais nomes do time que desencadeou a fúria de Cuca: dribles perdidos, posicionamento desatento e passes errados, culminando no segundo gol visitante. Aos 65 minutos, o técnico, impaciente, chamou o jogador para conversar à beira do gramado e, diante das câmeras, já não poupou críticas. Durante a coletiva, sem papas na língua, Cuca não apenas questionou o comprometimento do atleta em campo como também levantou dúvidas sobre sua entrega nos treinamentos. "Se um jogador me custa jogos, coloca a nossa classificação em risco. Eu preciso de gente que jogue pelo time, e não por vaidade. Não joga mais comigo enquanto eu estiver aqui", disparou, deixando claro que a partir de agora a disputa por posição será ainda mais acirrada. O recado duro do treinador, vencedor de títulos nacionais e internacionais, mexe com a sebe atleticana. Nos bastidores, comenta-se que a cobrança não se limita ao jogador em questão. Todo o grupo foi alertado de que a tolerância com atuações abaixo do esperado está esgotada. A aposta de Cuca é no espírito coletivo do Galo Guerreiro, e ele não hesita em sacrificar qualquer peça que ameace a coesão do elenco. Apesar do choque provocado pelo revés continental, o time de Cuca vive situação instável também no Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Atlético Mineiro ocupa o 10º lugar na tabela, com 48 pontos conquistados em 24 jogos, resultado de 14 vitórias, 5 empates e 5 derrotas até aqui. Essa posição, abaixo das expectativas de um clube acostumado a brigar pela ponta, intensifica a necessidade de reação imediata. O Mineirão ainda fervia com as vaias que ecoavam das arquibancadas quando Cuca alimentou o estupim da crise: "Não joga mais comigo." Entre olhares surpresos e o silêncio cortante da sala de imprensa, o técnico do Galo lançou sua sentença contra o atleta que, em campo, conseguiu a façanha de colecionar erros primários num duelo que prometia ser o ponto alto da campanha atleticana na Sul-Americana. Na fria análise dos 90 minutos, ficou claro que a atuação do camisa 10 esteve muito aquém do padrão que o Atlético Mineiro exige. Foram 3 passes errados seguidos na saída de bola, dribles desperdiçados nos metros iniciais de ataque e um posicionamento desconexo com as referências táticas de Cuca. O ponto de inflexão veio aos 38 do segundo tempo, quando o adversário explorou o espaço aberto na intermediária para balançar a rede pela segunda vez. Logo após o apito que encerrou o jogo, a troca de palavras à beira do campo entre treinador e jogador chamou a atenção dos presentes. Sem mediações, Cuca deixou claro que não tolera atitudes que prejudiquem o grupo. "Esse tipo de desempenho não combina com a minha forma de trabalho. A partir de hoje, minha confiança em campo vai para quem mostra comprometimento de verdade." Dentro do vestiário, o choque de realidade ganhou força. Jogadores mais experientes tentaram amenizar a tensão, lembrando que o caminho até aqui foi marcado por superações. Mas Cuca, conhecido por seu estilo direto, reforçou que as estatísticas não mentem: quem erra está fora da briga por vaga no time titular, e muitos nomes sentiram o gosto amargo da concorrência renovada. A pressão não se restringe ao jogador em foco. A diretoria, atenta ao impacto nos resultados, convocou reunião de urgência para discutir o planejamento até o fim do ano. O discurso uníssono é de urgência. A permanência do Galo na zona de classificação continental do Brasileiro deve ser garantida antes mesmo de retomar a briga pelo título. No Brasileirão, o Atlético Mineiro soma 48 pontos em 24 rodadas, ocupando a 10ª posição, rendimento incompatível com a grandeza e o investimento do clube. A 4 pontos do G6, a equipe precisa recuperar consistência para não correr o risco de endossar críticas cada vez mais contundentes dentro e fora de casa. Enquanto isso,
a cobrança da torcida ganha contornos dramáticos. Nas redes sociais, torcedores exigem respostas imediatas e enxergam na postura firme de Cuca a única maneira de resgatar a confiança. Bandeiras com a hashtag TimeResponsa inundaram as arquibancadas, em apoio ao técnico, mas deixando claro que o grupo precisa retribuir o carinho. Em contraponto, o ambiente nos treinos mudou de clima. Cuca aumentou o ritmo físico, apostando em exercícios de resistência e pressão. A ideia é reacender o espírito de luta que marcou as campanhas vitoriosas do Galo nos últimos anos. A comissão técnica ajustou pivôs táticos para evitar os mesmos buracos explorados pelo Bucaramanga. Nos bastidores do CT, o departamento de análise já trabalha na captação de dados comportamentais do elenco. Sessões de vídeo passaram a incluir não só lances técnicos, mas também reproduções de falhas emocionais que custaram pontos importantes. A mensagem é clara: foco e concentração são critérios de seleção tão fundamentais quanto habilidade com a bola. A repercussão dessa crise interna impacta o mercado. Olheiros atentos lembram que a janela de transferências só reabre em agosto, mas sondagens pontuais por reforços já circulam nos corredores. A possibilidade de repatriar um atleta de muita identificação com a torcida ganhou força como estratégia de trazer ânimo imediato. Nem Cuca, porém, ignora que decisões extremas têm custos políticos. A reestruturação tática e o eventual afastamento definitivo do jogador criticado serão monitorados de perto pela cúpula alvinegra. Em meio a relatórios de patrocinadores e balanços financeiros, não faltam olhos avaliando cada passo para garantir que a ferida interna não se torne um problema institucional. A expectativa é alta para o próximo compromisso, um clássico sentido pelo Brasileirão. Será a prova de fogo. Se o Atlético reagir com vontade e organização, Cuca consolidará sua autoridade. Se tropeçar, a cobrança virará verdadeiro vendaval. A história recente do clube mostra que reviravoltas dramáticas podem virar capítulos gloriosos. E agora, com todos esses fatores em jogo, tensão, desconfiança e a necessidade de uma resposta imediata, a torcida entrelaça esperança e apreensão. Resta saber se o Galo conseguirá canalizar essa pressão em resultados concretos, ou se esse momento ficará marcado como o início de uma crise irreversível. E se você está curtindo essa análise do nosso Galo, aproveita e já mete o dedo no like. Isso fortalece demais o canal. O chiar das críticas ressoa até o próximo treinamento no CT. Cuca não alivia nem na quinta-feira, dia de trabalho intenso em campo. Enquanto o sol tímido desponta sobre o gramado, o técnico já alinhava as jogadas defensivas e ofensivas, deixando claro que cada atleta, sem exceção, terá de provar seu valor a cada disputa de bola. O atleta que recebeu o bilhete direto do banco, não joga mais comigo, cumpre suspensão interna e passa por avaliações individuais. Ainda não há definição sobre seu futuro imediato, mas nos corredores do clube se comenta que, se não houver reação rápida, o camisa 10 poderá ser preterido até em contratações pontuais na janela de agosto. Nas últimas horas, a comissão técnica também avaliou opções no elenco de base. Sobram apostas jovens que espreitam uma brecha para mostrar personalidade. O discurso de Cuca sobre compromisso coletivo abre espaço para surpresas vindas dos menos badalados, mas que carregam fome de vitória. Enquanto isso, o departamento médico monitora um defensor titular que virou dúvida para o clássico. Um problema muscular detectado após o último jogo gera apreensão. Se ele não puder atuar, a rigidez tática exigirá improvisações no sistema defensivo. Em paralelo, a diretoria se debruça sobre o mercado de transferências. Há propostas silenciosas por um volante que caiu de rendimento e até sondagens por um atacante com bom faro de gol. Mas a prioridade é manter o equilíbrio financeiro e evitar decisões precipitadas que comprometam o planejamento. O próximo adversário é um velho conhecido do Mineirão. O Cruzeiro chega embalado pela rivalidade e pelas recentes boas atuações. Esse clássico trará respostas imediatas sobre a capacidade de recuperação do Atlético Mineiro e servirá de termômetro para o discurso de renovação proposto por Cuca. Nas arquibancadas, a torcida prepara mosaicos de incentivo, mas há faixas também alertando o elenco para vestir a camisa de verdade. A mobilização popular demonstra que o amor ao clube persiste, mas a paciência já bate no limite. Os comentaristas e analistas acendem holofotes para a adaptação tática. Cuca,
conhecido por suas mudanças surpreendentes, pode testar formações com 2 atacantes ou reforçar o meio-campo para conter a pressão adversária. Seja qual for a escolha, o silêncio que antecede o clássico será curto. Em campo, as respostas virão a partir do apito inicial. Nos bastidores, há quem defenda a permanência do atleta questionado, alegando que um jogador de seu gabarito tem crédito para reconquistar o treinador. Outros, porém, acreditam que somente um corte drástico de privilégios restabelecerá o respeito necessário entre comando e elenco. A mídia local e nacional já publicou op-ads inflamados, questionando se o Atlético Mineiro estaria vivendo uma crise maturada ou se este é apenas o ponto de inflexão para um giro de resultados. Em ambos os cenários, Cuca verá seu legado testado, consolidar a crise como lição de superação ou sucumbir a pressões externas. Na visão de especialistas em gestão esportiva, o episódio simboliza um teste de liderança. Cuca, mais do que jamais, precisará equilibrar autoridade e diálogo, mostrando que cobra excelência sem descartar o fator humano que rege o vestiário. De olho na Sul-Americana, o Galo guarda na manga a ambição continental. Se a reação vier com goleadas e atuações firmes, a sombra do fiasco contra o Bucaramanga se dissipará rapidamente. Caso contrário, a torcida prometerá mais que vaias, teremos um dilema entre persistir com o mesmo comando ou abrir caminho a um choque de renovação. O Campeonato Brasileiro cobra sempre uma continuidade, recuperando os pontos perdidos. O Atlético Mineiro pode voltar ao grupo de elite, mas não há espaço para hesitações. Cada partida será encarada como uma final, e cada atleta, titular ou reserva, será cobrado pelo desempenho. Chegamos, enfim, ao ponto decisivo, o clássico no Mineirão. Lá, entre gritos e nervosismo, definirá se o grito de "não joga mais comigo" ecoou como chamada para a união ou como estupim de um racha irreversível. A nação atleticana aguarda, inquieta, a virada que pode selar o destino desta temporada. Se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquele amigo galo doido. Aqui o Atlético é prioridade sempre.